presidente Lula sancionou com vetos o programa de renegociação de dívida dos estados. André Anelli, de volta aqui com a gente, tem mais informações. Anelli, em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, qual que foi a reação dele quanto a essa sanção do presidente? Olha, David, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os governadores de oposição deveriam ligar para o presidente Lula e agradecer pela sanção da lei que cria novas regras para a renegociação das dívidas dos estados. A medida prevê a criação de um fundo de equalização federativa para compensar os estados em boa situação fiscal, também descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos. O texto também permite que os estados possam quitar as dívidas com a União utilizando diversas modalidades de pagamento, desde moeda corrente até mesmo a entrega de participações societárias em empresas estaduais ou ainda transferência de bens móveis ou imóveis. Na avaliação de Haddad, a medida foi além do que queriam os governadores. Os 5 governadores que se reuniram comigo, os 5 são de oposição aberta ao presidente da República. E o projeto que foi aprovado pelo Congresso é muito além do que eles me pediram nas reuniões que fizeram comigo. Então, faz parte da vida política criticar, mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível um ato do presidente da República tão republicano quanto o que foi tomado. O presidente deixou de lado todas as divergências e os comentários sobejamente conhecidos por vocês, dos governadores em relação ao governo federal, e colocou o país em primeiro lugar, a federação em primeiro lugar. Apesar da sanção da medida, o presidente Lula vetou alguns trechos, entre eles aqueles que permitiam o uso de verbas provenientes da exploração de recursos naturais e do Fundo de Desenvolvimento Regional. A decisão de vetar esses trechos foi tomada após uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Atualmente, a dívida total dos estados é de cerca de 760 bilhões de reais, com a maior parte concentrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. David. Obrigado, Anelli, pelas suas informações. Dora Kramer, será que é para tanto? Realmente os governadores deveriam ir abraçar o presidente Lula, principalmente o Zema, de Minas Gerais? Olha, eu acho que valia sim, eu acho que o ministro da Fazenda está correto, porque ele havia sugerido mais vetos. Ele desde sempre deixou muito claro que achava essa negociação generosa demais, que quem tem que pagar essa conta é a União, e a União somos todos nós, tá certo? E o 90% da dívida fica em Goiás, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, governadores de oposição, mas tenho certeza que a decisão do presidente Lula levou em conta a correlação de forças dentro do Congresso. Também uma negociação conduzida pelo Rodrigo Pacheco, que sempre foi muito mais, digamos assim, amigável com ele do que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele deve ter tido indicações de que avançar num veto poderia significar uma derrota dentro do Congresso liderada por esses governadores.